Vamos lá? Olhar as energias do mês de abril. Leonino, Leonina. Eita, o mês de abril com muitas informações. O mês de março que pareceu se arrastar de certa forma. Com muitas informações, porém complexas. E aí o mês de abril, claro, vem refletindo um pouco disso. A intensidade, a necessidade de paciência, de parar com adiamentos. Amanhã, depois de amanhã. Ah não, isso dá para resolver depois. Isso é perigoso, porque o tempo ele não volta. E tudo que a gente vai deixando para amanhã, para depois de amanhã, para depois, para quando der, às vezes nunca vai dar. Porque a gente fica nesse mar, porque a gente fica estagnado nessa expectativa do quando der, do se acontecer algo, ou do se as coisas calharem, tudo cair do céu numa bandeja na minha mão. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então esses adiamentos e essa necessidade de paciência e também de intensidade vem muito disso. Porque quando a gente adia, muitas vezes é porque a gente não está com paciência de lidar com aquilo no momento. E aí pode até ser um problema, pode até ser uma questão aí familiar ou de relacionamento, mas que a gente vem empurrando com a barriga aí. E Leonino, Leonina, não dá. Não dá para empurrar com a barriga problemas que devem ser resolvidos. Aquilo que não depende de mim, tudo bem. Aí não tem porquê eu me preocupar com algo que não depende de mim. Mas aquilo que eu puder resolver, é bom que eu resolva. Porque se eu ficar só acumulando questões e engolindo sapos, uma hora a indigestão vem. Uma hora a conta chega da omissão. O que acaba sendo um pouco do que o adiamento causa. Omissões. Eu vou adiando resolver coisas, eu vou adiando fazer coisas, ou até vou adiando me cuidar. Uma hora a conta vem. E o mês de abril é para que vocês olhem para isso, para que vocês se voltem para dentro, se voltem para o autocuidado, para a autoobservação e entender o que está precisando de atenção dentro de vocês, para que vocês caminhem no caminho da cura interior, da cura de si. Então, que questões são essas, Leonino, Leonina? Seja no relacionamento, seja familiar ou entre amigos, inclui. Que questões são essas que vocês vêm adiando, deixando para amanhã e que talvez já esteja passando da hora de ser resolvido internamente? Leonino, Leonina, o tempo não para, como diria Cazuza. Não para, não. Não dá pra gente deixar para amanhã. O amanhã pode não chegar. E aí não é viver intensamente de forma irresponsável e se basear ou se desculpar pela ideia de que amanhã não pode existir. Aqui a gente está falando de questões sérias relacionadas ao pessoal, ao individual, Leonino, Leonina, certo? Não vamos pegar conselho de Maqueda e sair por aí, não é? Fazendo irresponsabilidades. Tenha um juízo, Leonino, Leonina. E vem novidades muito fortes e respostas também que vocês vinham pedindo, que vocês vinham clamando ao universo. Tem resposta vindo.
E essas respostas, elas vêm como uma enxurrada de energia, como uma enxurrada de motivação no mês de abril, que calha muito com a intensidade que o primeiro baralho já expressou, que precisa e pelo visto vai acontecer com o leonino até de forma natural. Essa intensidade vem. Tenham então paciência e sabedoria para lidar, porque as vitórias vêm. As vitórias vêm. A iluminação que vocês tanto vinham pedindo, de caminho, de solução, ela chega. Mas tenham astúcia e paciência. Porque lidar com o novo nem sempre é tão fácil quanto a gente imagina. Por maior que seja a nossa conquista, vai ter o lado bom e o lado delicado, complicado de resolver, de viver, de experienciar. Porque tudo vai ter os seus dois polos. A polaridade é uma das leis universais e ela tá aí. Tudo vai ter dois lados. Mesmo em um pico de euforia, eu posso achar algo para criticar. Tudo vai depender de como eu olho, de como eu encaro, de como eu vivencio essa situação, como eu lido com ela, certo? E aí já é sobre nós, não é mais sobre os outros, né? Não é mais sobre os acontecimentos, somos sobre nós, como nós lidamos com as situações, né? Vamos aí estar atentos a isso. No lado externo, aquilo que vem de fora, leonino, leonina, que anda buscando caminhos para uma oportunidade, ou essa oportunidade se apresenta, é uma notícia que vocês recebem, e essa notícia que é para o lado profissional financeiro, positiva, mas que não é necessariamente para abril, tá? Então é uma notícia que vem agora no mês de abril, ou uma confirmação, ou a luz, sabe? De algo que vai acontecer, mas que não se concretiza no mês de abril. Ela se inicia no mês de abril. Esse processo tem início no mês de abril. E isso deve desenrolar, ou seja, não é uma resposta, não é uma oportunidade, por assim dizer, a curto prazo, curto. Não é para esse mês ainda. Mas vem essa oportunidade que você já vai conseguir vislumbrar durante esse mês ainda, ou lá pro finalzinho do mês, e que te pede astúcia para lidar com isso, mas não vejo de fato como algo negativo. A astúcia vem muito mais da energia que eu tô sentindo aqui, vem muito mais no lidar com as pessoas, no ser sociável. Entende o que eu quero dizer? Vem muito mais desse ser sociável dentro do trabalho, dentro da vida profissional, do que como complicações. Então é muito mais uma coisa sobre ser político mesmo, sabe? Sobre ser flexível, saber lidar com as pessoas, com todas as pessoas. Nós não precisamos gostar, nós precisamos respeitar. São duas coisas completamente diferentes. E quando a gente tem essa socialização e a gente consegue lidar com os extremos, né? Porque quando a gente lida com pessoas, nós somos semelhantes, não iguais. São duas coisas diferentes. E duas personalidades muito diferentes conflitam. Então, a gente tem que ter jogo de cintura para lidar. Quando a gente está na nossa vida profissional, né? Quando a gente está no nosso lado financeiro, a gente tem que lidar com diversos tipos de pessoa. E é a partir disso que a gente tem que ter essa flexibilidade, essa maleabilidade de conversar com as pessoas e conseguir desenvolver
o nosso lado profissional, financeiro, evitando desgastes, sabe? Porque quando a gente encontra uma pessoa com uma personalidade muito diferente da nossa, se a única coisa que a gente tentar fazer é mudar essa outra pessoa, isso vai gerar conflito, cada um é como é. A gente não tem que tentar mudar as outras pessoas ou impor a nossa verdade. A gente tem que, como diriam os antigos, dançar conforme a música. O que não é omissão, é só a questão da flexibilidade, de lidar com as pessoas. Para uma convivência, ok, entende? Vamos então ao último baralho, compreender a mensagem que fecha hoje o nosso baralho, a nossa leitura coletiva. Leonino, Leonina, é preciso de fato que vocês tenham flexibilidade para lidar, porque eu tô vendo o Leonino, Leonina muito explosiva nesse mês de abril, muito reativo. E isso, quando a gente fala de convivência no coletivo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ser muito explosivo nem sempre vai ser positivo. Ser proativo é uma coisa, ser explosivo é outra, ou seja, quando eu fico reagindo muito às coisas e essa minha reação é sempre exacerbada, é sempre ampliada. E isso muitas vezes gera desconforto num convívio social, num convívio coletivo. Isso acaba gerando um certo desconforto. E isso é o que mais pode implicar problema para vocês em abril. Convivência. Vocês vão estar sensíveis, por assim dizer. Eu nem diria tanto reativos, mas o reativo acaba sendo uma consequência de estarem sensíveis. E essa sensibilidade aflorada, a flor da pele, vai influenciar o externo, vai influenciar a convivência com outras pessoas, principalmente no ramo profissional. Para um pequeno grupo, questão familiar, mas a grande massa de energia está para o lado profissional, aonde conviver vai estar delicado. Vocês vão estar com sentimentos à flor da pele e lidar com isso precisa-se ter sabedoria e paciência. Tenham paciência consigo mesmo, tenham empatia com vocês mesmos e paciência, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham chegado até aqui. Gratidão. Deixe o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, que no mês de maio Maqueda vem trazendo uma nova leitura coletiva para o signo de Leão, certo? Gratidão por estarem aqui. Beijinhos.